Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu pedir para você a Bíblia, uma palavra muito importante, irmãos, porque sabe o que acontece? A Bíblia diz, neste mundo sofrereis. Então, sabe o que acontece? Nós ouvimos, vamos dizer assim, uma certa propaganda que é lançada o tempo todo. É uma maneira de evangelizar que é utilizada. Vem para a igreja, você não vai sofrer mais. Tua vida vai mudar, você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais dificuldades. Pastor, mas isso não é verdade? Irmãos, isso é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade, pastor? Porque, obviamente, se você vem para a igreja, recebe a palavra de Deus, o Senhor Jesus, aceita essa palavra e começa a praticar esta palavra, obviamente que vai mudar, porque você sai do mundo das trevas, do mundo onde Satanás comanda, onde Satanás coordena. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Então você sai do mundo onde Satanás comanda, onde Satanás coordena, e você passa a estar num outro mundo, no mundo de Deus, no reino de Deus. Um reino onde Deus comanda, onde Deus coordena, onde Deus tem autoridade, onde o perímetro é protegido por Deus. Mas presta atenção, isso só ocorre na minha vida se eu estiver na palavra. Mas, todavia, não significa que eu não terei dificuldades. É lógico que muitas questões na minha vida financeira vão se resolver, muitas questões na minha saúde vão se resolver, muitas questões na minha vida familiar vão se resolver, muitas questões em outras áreas da minha vida vão se resolver. Por quê? Porque eu vou conhecer a maneira de impedir que o meu adversário tenha autoridade, tenha acesso e domine em qualquer área da minha vida. Eu vou compreender a minha posição em Cristo, mas, todavia, repito, não significa que eu não vou ter dificuldades, irmãos. Aí que está a grande mentira. E algumas pessoas se decepcionam, falam, poxa, eu vim para a igreja, eu achei que eu nunca mais ia ter dificuldade, e a minha vida tem tido dificuldades, e mais dificuldades, e mais dificuldades. É que não te explicaram direito, ou te enganaram, ou você não entendeu. Agora, Jesus não te enganou. Lá em João Evangelho 16, 33, está escrito dessa maneira, e digo isto, para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. A única maneira de ter paz, coloca no teu coração, é estar unido com Jesus. O que é estar unido com Jesus, pastor? Estar unido à palavra. É aquela pessoa que, em todas as áreas da vida dela, ela olha para a palavra e ela pauta a vida dela segundo a palavra, segundo a orientação da palavra. Essa é a pessoa que está unida a Cristo. Não é a pessoa que fala que é obreiro, não é a pessoa que fala que é dizimista, não é a pessoa que fala que é patrocinador, não é a pessoa que fala que é membro faz 20, 30, 40 anos. Não é a pessoa que diz que é pastor, não. Quem está unido a Cristo é aquele que olha para a palavra e naquela área da vida dele, o que aquela palavra de Deus diz, ele pratica. Essa é aquela pessoa que está unida a Cristo. É a única maneira de ter paz. Mas eu ter paz não significa que eu não vou ter batalha, que eu não vou ter dificuldades, que eu não vou enfrentar lutas. Ô pastor, isso não é um paradoxo? Eu tenho paz e estou lutando? Não, você vai ter paz interior. Você vai ter tranquilidade. Inclusive para observar de que maneira você pode vencer a dificuldade que se abateu, que se instalou contra a tua vida. Por quê, pastor? Preste atenção. E digo isto para quê? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão... Ele está falando aqui, pastor, é discípulos. Ele está falando de discípulos. Neste mundo vocês vão sofrer. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz do maligno. E o nosso adversário, ele vai tentar de tudo quanto é tipo de maneiras, artifícios, tentar atrapalhar a nossa vida, dificultar a nossa vida. Você está compreendendo? E as dificuldades, elas vêm justamente para quê? E por quê? Para nos separar de Deus, para nos afastar de Deus, para que nós duvidemos da palavra de Deus e, então,
me afastando da palavra, duvidando da palavra, eu não esteja mais unido a Cristo e eu perca a paz. E eu fique apavorado. E eu me desespere. E aí o que acontece? Eu não vou conseguir a habilidade, o entendimento necessário para alcançar a glória e a vitória que vem por meio de Jesus. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então entenda bem. Eu digo isso para quê? Por estarem unidos comigo, vocês tenham, mas só que tem que estar unido com Cristo, irmãos. Eu tenho procurado ensinar as pessoas. Irmão, cata a Bíblia, leia, irmão. Se enche de Bíblia. Leia, leia, até você ficar familiarizado com o livro. Por exemplo, cata o livro de Mateus. Leia 10 seguidas, 10, 15 vezes. Até você estar familiarizado com o texto, com o livro. Não é com um texto apenas, com um versículo apenas, com um capítulo apenas. Não. Com o livro todo. Compreenda. Não compreendeu, lê de novo. Não compreendeu, lê de novo. Até compreender. Aí você vai conseguir se encher de Cristo. E o que acontece? Cada situação que surgir, porque vai surgir, nesse mundo sofrereis. Nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo vocês vão sofrer. Então, cada vez que uma dificuldade se abater, se levantar contra você, você vai ter a ferramenta. Você vai ter a arma. Para quê? Para combater, para desfazer, para destruir aquele mal. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Preste atenção. E eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo, pastor? É a única maneira de você vencer. Ele está falando, eu venci. Eu tive coragem, eu venci. Eu não me acovardei. As adversidades que surgiram diante de mim, eu não me acovardei. E olha, preste atenção. Da mesma maneira que ele está dizendo que para mim ter paz, para nós termos paz, nós temos que estar unidos a Ele. Ele andava unido ao Pai. Preste atenção que Jesus expulsava os demônios, Ele curava as pessoas, mas Ele gastava tempo com comunhão, com oração. Então, não importa o tipo de adversidade, de dificuldade que se apresentava diante de Jesus, Ele não se acovardava diante da dificuldade. E Ele vencia a dificuldade. Por quê? Porque Ele estava unido ao Pai. Eu mostrei para vocês esses dias o momento mais complicado de Jesus, quando se diz respeito à carne dele, à carne humana, quando ele vivia na carne humana, a mais complicada, porque o Senhor Jesus ele foi zombado, o Senhor Jesus tentaram matar ele, não foi uma, não foi duas vezes, não. A Bíblia mostra que teve situação que eles iam catar ele, iam precipitá-lo, e ele saía no meio das pessoas, as pessoas nem viam, de repente ele tinha ido embora. Teve situação que as pessoas iam apedrejá-lo. Você imagina bem, tantas situações ele não enfrentou. Pessoas discutindo, xingando, falando besteira para ele. Falando que ele expulsava demônio por Beelzebu, que ele era filho do diabo. Falaram para ele um monte de coisa. Ele não se covardou em nenhuma situação. Mas chegou o momento dele completar a obra que Deus mandou ele fazer. Havia um motivo, havia uma razão que ele tinha vindo para cá. E agora chegou a hora dele concretizar essa obra. E a carne dele gritou, a carne dele brigou, a carne dele esperneou. Mas como é que ele venceu, pastor? Pelo amor. O amor que ele tinha por Deus falava mais alto do que qualquer coisa. Ele nunca fez o que ele queria fazer. Ele sempre fazia o que o Pai queria fazer. Ele não fazia nada pela vontade dele, pelo sentimento dele, pela razão dele. Tudo que ele fazia orientado pelo Pai. Até mesmo os milagres. Ele fala que os milagres, lá no livro de João, o Evangelho, ele fala que os milagres, as coisas bonitas que ele fazia porque o Pai mandava. E o Pai tinha um objetivo naqueles milagres. Qual era o objetivo? Que eles crescem, que o Pai havia enviado ele, que ele era o Messias. Então, tinha um objetivo, tinha um porquê. E agora chegou a hora dele completar a missão. Presta atenção nisso, ó. Mateus 26, 39. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Olha aí, irmãos. É assim que você vai vencer o mundo. Como? Orou. É assim que você vai vencer as adversidades. De repente o problema chega, a situação chega, você fica desesperado, irmão. Você fica falando palavras de maldição. Você fica xingando. Você fica revoltado. Você fica mal-humorado, você fica irritado.
Só que a maneira de vencer as circunstâncias, a maneira de vencer os problemas, primeiro é não se acovardando. Você não pode ser covarde. Nós não somos daqueles que se recuam. Nós somos daqueles que avançam para a vitória. Você está compreendendo? Se eu estou sem força para avançar, eu vou buscar em Deus a força, porque Ele é a força da minha vida. E o Senhor Jesus, Ele foi buscar força em Deus. A carne dele gritou. A carne dele falou, não vou passar por isso, eu não quero passar por isso. E ele foi orar. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e orou. Meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmão, ele apresentou a vontade dele, a carne dele estava gritando. Só que existia nele uma coisa maior, que é o que tem que existir em nós. Aquele que me ama é quem tem os meus mandamentos e os guarda. Irmãos, os mandamentos de Deus é a vontade dele revelada para nós. Todo tipo de orientação da palavra de Deus é a vontade dele revelada para nós. Então, se a minha vontade se opõe à palavra de Deus, a minha vontade ela não pode existir, irmãos. A segunda vez que ele foi orar, ele já orou diferente. Por quê? Porque na primeira oração, o Senhor Deus já falou para ele. É lógico, eu vou fazer aqui uma interpretação extensiva, como eu falei para você. A Bíblia não relata exatamente, a Bíblia mostra a conclusão. Porque na segunda oração ele já vai dizendo, Pai, se não é possível que eu beba, que passe de mim esse cálice sem que eu beba, que seja feita a tua e não a minha vontade. Então, mas você pode fazer uma interpretação. Quando ele fez a primeira oração, o pai olhou para ele e falou, Jesus, não, tem jeito não, Jesus. Vai ter que seguir o plano. Jesus, você não pode ser o segundo Adão, Jesus. Você tem que ser o último. Eu não posso ter, Jesus, que procurar uma outra pessoa para tomar o lugar que você está tomando. Você está tomando o lugar de Adão, você é a segunda pessoa que eu estou colocando nessa posição, mas você tem que ser a segunda, sim, mas a última, Jesus. Não dá para continuar, porque se você falhar, se você retroceder, se você voltar, eu vou ter que arrumar uma terceira. Vai ter que ter um terceiro Adão. Não, você tem que ser o último Adão. Ele, Pai, Jesus, não tem como. Tá bom, Pai. O que eu quero não interessa, não importa. O que importa é o Senhor. O que importa para mim é agradar ao Senhor. E o que importa para mim é que o Senhor esteja feliz. Porque, afinal de contas, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Eu não vim aqui para viver para mim. Eu vim aqui para viver para o Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Ó? E pela segunda vez, 26:42, Jesus foi e orou dizendo, meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua. O que faz as pessoas desistir? É a dificuldade que se apresenta diante dela. É o que faz as pessoas desistir. É o que faz a pessoa desistir de vir à igreja. É o que faz a pessoa desistir de andar com Jesus. O que faz a pessoa desistir de uma outra situação qualquer. Às vezes até de um curso que ela está fazendo. Começou a ficar difícil, ela desiste. Em vez de enfrentar a dificuldade, em vez de não se acovardar, em vez de se esforçar e fazer o que tem que ser feito para alcançar a glória prometida. Você está compreendendo? Mas tem um monte de gente assim. Está cheio de gente assim, se acovardando. Ele venceu o mundo porque ele não se acovardou. Ele foi corajoso. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar. Você está entendendo? E agora, depois de tudo, ele tem que enfrentar o pior. A coisa mais complicada que é a morte. Mas só que ele enfrentou. E ele venceu a morte. Você entende? Ó? E pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua. E ele orou de novo. Ele orou pela terceira vez. E a Bíblia diz que na terceira vez ele repetiu. Ele repetiu o quê, pastor? As duas orações anteriores? Não. Ele repetiu a segunda. Ele confirmou a oração dele. Em outras palavras, ele estava dizendo, Pai, pode contar comigo. Não vou pisar na bola, não. Não vou retroceder, não. Não vou falhar, não. O Senhor confiou em mim, pode continuar confiando. Irmãos, será que ele pode continuar confiando em você? Porque a coisa está difícil para você, você está arregando, está voltando para trás. Será que ele pode continuar confiando em você? Não, ele tem que poder continuar confiando em mim.
Ele tem que poder continuar confiando em você. Ele tem que poder continuar acreditando que eu e você não vamos dar para trás, não. Ele tem um plano conosco, um plano através de nós, um plano através da nossa vida, que vai nos abençoar sim, mas que vai abençoar a vida de outros. E agora, porque a coisa está difícil? Porque a coisa apertou para você? Quer dizer que Deus ele não vai poder mais confiar em você? Não, Jesus falou não. Não. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras da segunda oração. Não é porque a coisa apertou, não é porque a coisa complicou, não é porque não tem como Deus fazer aquilo que Ele queria, que Ele recuou, não. Porque a coisa não está do jeito que você quer. Eu me lembro que, uma certa ocasião, faz muitos anos, todo ano eu tenho uma prática, né? Eu até agora não coloquei isso em prática aqui no Tatuapé, mas quem sabe uma hora eu coloque. Qual é a prática, pastor? Tirar 10 dias no meio do ano e no final do ano, no mês 7, no mês 1 para o mês 2, para descansar. E eu me lembro que eu e os meus filhos, não dava para a gente ficar num hotel 10 dias. Eu não tinha condições para isso. Só que existe uma prática no interior de São Paulo, que é você alugar chácaras. E eu me lembro que eu aluguei uma mulher, me cobrou R$100 a diária, eram 10 dias, R$1.000. Aí juntou um, juntou outro, que não era só a minha família. Tinha mais alguns familiares nossos com a família deles. Juntou, ficou baratinho, e nós fomos lá passar 10 dias. Aí, eu me lembro que eu acordei bem cedo. Era uma área de 5.000 metros, tinha um campo de futebol, tinha uma piscina muito legal, casa com 3 quartos de um lado e uma outra com uma suíte. E eu lembro que eu levantei bem cedo e fui para lá, com calor, aquele calor gostoso do interior, logo pela manhã. E eu me lembro que era cheio de eucaliptos, e o vento estava batendo, aquele cheiro, aquele clima gostoso. Eu catei a minha Bíblia, eu me lembro que eu sentei, coloquei o pé dentro d'água, e eu comecei a orar, falar com Deus. Era uma vida corrida minha, estressante, mas eu aprendi uma coisa magnífica: vale a pena correr pelo reino dos céus, vale a pena se dedicar, vale a pena se esforçar, vale a pena se sacrificar pelo reino dos céus. Eu estava numa igreja que era considerada a maior igreja do estado de São Paulo, Guarulhos, mas ela exigia demais, espiritualmente era uma igreja muito difícil, uma igreja pesada, uma igreja complicada, uma igreja que exigia muita batalha, muita dedicação espiritual. E eu estava esgotado, estava cansado. E fora que eu fazia televisão, eu fazia um programa chamado Converso com o Pastor, eu fazia agenda de todos os programas do Estado, eu fazia agenda na Bandeirantes, fazia agenda da Rede TV, eu fazia agenda com todos os pastores, quer dizer, fisicamente eu estava esgotado mesmo, eu precisava de um pouco de descanso. E aí, na minha oração, ela deixou de ser oração e se tornou uma murmuração. E eu comecei a falar com Deus: poxa, Deus, aquela vida doida que eu estou levando, aquela vida corrida, poxa, não dá para o Senhor me dar um lugar assim tranquilo, para me descansar um pouco, me dar um pouco de paz. E estou lá orando, mas a oração, num certo momento, se você não tomar cuidado, ela deixa de ser oração para virar choração e virar murmuração. Aí, nisso, eu fui ler a Escritura. E eu vejo a Bíblia mostrando lá no livro de Atos que uns discípulos de Jesus estavam felizes da vida, porque eles tinham sido açoitados em praça pública. Aí eles disseram que a alegria deles, por ter apanhado, era porque eles se sentiram dignos, merecedores de perecer pelo nome de Jesus. Aí o Espírito Santo vem falar para mim: rapaz, você está reclamando do quê? Nem perseguido você está sendo. Só porque as coisas não estão como você quer, você está reclamando. Porque o que acontece? O vento era difícil, então a remada era pesada. E às vezes você cansava, mas não pode murmurar, não pode reclamar. Eu falei: Deus, me perdoa. Eu entendi. Falei: Deus, me perdoa.
Em outras palavras, eu não tive a intenção de murmurar na oração, mas eu murmurei. Irmão, você não pode ser essa pessoa, porque a coisa está difícil. Você arrega, você recua, você retrocede, você abandona. Você deixa de ser aquela pessoa que Deus pode contar para ganhar o teu pai, para ganhar o teu filho, para ganhar o teu marido, para ganhar o teu vizinho, para mudar as circunstâncias, para que você cresça, exploda financeiramente, de maneira tal que as pessoas olhem e você seja testemunho de Cristo. Você está entendendo? E dessa maneira, pessoas sejam atraídas a Ele. Não pode ser aquela pessoa que recua por causa da dificuldade. O Senhor Jesus, quando Ele faz a terceira oração, Ele estava dizendo: Pai, conta comigo. Não vou falhar não, Pai. Não vou arregar não, não vou pisar na bola não. Irmão, você tem que entender. É uma orientação, um ensinamento equivocado que você teve. Porque você veio para a igreja, você não vai ter dificuldades mais. Você está enganado, irmãos. Irmãos, existia um rei, um grande rei chamado Ezequias. Irmãos, ele fez algo maravilhoso. Irmãos, ele abriu as portas da casa do Senhor. Ele restaurou o templo do Senhor. Irmãos, ele restaurou a adoração a Deus. Ele destruiu os altos postes ídolos. Ele acabou com a prostituição, acabou com a idolatria. Ele instaurou a adoração a Deus novamente. Ele adorou e ensinou o povo a adorar. Irmãos, mas a Bíblia fala que depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe, irmãos. Está onde isso, pastor? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Preste atenção. Coloca na Almeida, revista corrigida, por favor. Preste atenção para você entender aqui, ó. Depois dessas coisas, que coisas, pastor? De tudo isso que eu acabei de falar para você agora. Dele ter restaurado o templo do Senhor, dele ter abrido as portas do templo, dele ter restaurado o altar, dele ter destruído os altos postes ídolos, dele ter acabado com a prostituição, dele ter começado ele a adorar a Deus e ensinou o povo a adorar a Deus também, ou seja, ele restaurou a adoração a Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Depois de tudo isso, né, não era, em outras palavras, para receber muitas recompensas, aparentemente, aos olhos de algumas pessoas, é assim que tem que acontecer. Porque eu ando de acordo com a vontade de Deus, eu não posso ter problemas. Porque eu ando de acordo com a vontade de Deus, eu não posso ter dificuldades. Porque eu ando de acordo com a vontade de Deus, nada ruim pode acontecer para mim. Só que não é isso que a Bíblia diz. Põe no teu coração o que eu vou te dizer agora. Fidelidade não produz imunidade. Não é porque eu sou fiel que o meu adversário não vai me atacar. Não é porque eu sou fiel que o meu adversário não vai se levantar. Você está compreendendo? Inclusive eu posso mostrar para você que por causa da fidelidade, algumas pessoas perderam a vida. Perderam a vida. Havia um cidadão, já vou ler aqui já. Havia um cidadão, não precisa tirar daí não. Havia um cidadão que tinha uma vinha. Ele tinha uma vinha e essa vinha era num terreno, você está compreendendo? De frente do palácio do rei Acabe. Acabe vai conversar com ele. Eu falo, o negócio é o seguinte, rapaz. Eu gostei muito aí desse teu terreno aí, que essa tua vinha. E eu queria comprar ela de você. Faz o preço aí, que eu pago. Está lá no primeiro livro dos reis, depois você vê. Nabote era o nome do cidadão. Faz o preço aí que eu pago. Ele falou, rei, que Deus me livre de entregar ao Senhor a minha vinha. Por quê? Porque ela é herança dos meus antepassados. Você sabe por que aquele homem não quis dar a vinha dele para o rei? Ele não quis vender? Porque o rei ainda propôs para ele que daria até um terreno maior e melhor para ele. Você sabe por quê? Por causa que ele era fiel. Por quê, pastor? Existia uma lei, irmãos. Não sei se vocês se recordam, quando as terras foram divididas, quando Josué entregou a terra para cada tribo, qual era a ordem? Não podia ser vendida. Não podia ser vendida. Você está compreendendo? Não podia ser doada. Ela tinha que passar de geração para geração. Essa era a lei. Você está compreendendo o que eu estou te dizendo? Sim ou não? E se ele entregasse a Acabe, ele ia desrespeitar uma orientação, uma lei que vinha de Deus. Então ele preferiu se colocar em situação de risco, porque era o rei. Ele sabia que iria existir represária. E existiu represária. Ele não quis entregar, Nabote não quis entregar a vinha dele, porque ele não quis desrespeitar a lei de Deus. Você está compreendendo? Ele não quis desrespeitar a palavra de Deus. E isso custou? Custou.
Acabe todo, né? Como eu ouvi esses dias, todo cheio de mimimi, foi lá reclamar com a mulher dele, não quis comer. A mulher dele falou: o que é, bem? O que tem com você, que está acontecendo? Ele falou: não, aqui eu queria a vinha lá, cá, o rapaz não quis me dar a vinha e tal. Ela falou: você é o rei ou não é o rei, homem? Ele falou: peraí, fica em paz, eu vou lá arrumar um jeito de trazer essa vinha para você. E foi, irmãos. Mandou uma carta às autoridades daquele local, falou para eles: olha, está ali um dia de jejum. Jezabel, está ali um dia de jejum. Coloque Nabote em lugar de destaque. Depois levanta 2 mentirosos, 2 enganadores aí, dois pilantras, para falar que ele blasfemou contra Deus, e incite-os para apedrejá-lo. E eles fizeram o que ela mandou. Estabeleceram lá um dia de jejum, colocaram Nabote no lugar de destaque, aí levantou 2 mentirosos contra ele, e incitaram. Ele foi levado à beira do precipício, jogado lá embaixo e apedrejado. Por quê? Porque foi fiel, porque foi obediente. Muitas vezes ser obediente, ser fiel, vai te colocar em posição de risco, vai te colocar em posição de dificuldade, mas você não pode arregar, irmão. Você tem que se manter na palavra. Você está entendendo? Deus tem que poder contar contigo. Ele tem que poder contar com você. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Diga graças a Deus. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Ele veio, cercou as cidades mais poderosas, as mais importantes, e falou: eu quero para mim. Irmãos, às vezes é aquele negócio, você está obedecendo, você está sendo submisso, você está fazendo o que é justo aos olhos de Deus, o diabo veio e olha aquilo que é precioso para você, talvez seu casamento, e cerca. Talvez a sua vida financeira, e cerca. Talvez a vida do seu filho, e cerca. E diz: é meu, eu vou pegar para mim, eu vou tomar para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas se você for covarde, se você arregar, como Deus vai usar você para batalhar, para defender a tua casa, para livrar o teu filho da mão do diabo, para livrar a tua família, para livrar a tua saúde, para livrar as tuas finanças? Porque quando é que eu me acovardo? Quando eu saio da palavra, irmão. Quando eu saio da vontade de Deus. Jesus não saiu da vontade de Deus. Ele mostrou a dele, mas permaneceu na de Deus. Mesmo a carne dele gritando, mesmo a coisa sendo complicada, difícil aos olhos dele. Você está compreendendo? Ele não arregou. É isso que você tem que entender. Repito, ser fiel muitas vezes pode produzir morte, pode produzir situações complicadas, pode produzir retaliação, pode produzir um problema na tua vida, sim. Só que Deus vai dar glória para você. Você está compreendendo? Sim ou não? Na mesma hora que Nabote morreu, e Acabe foi lá tomar posse da vinha dele, o Senhor Deus mandou Elias lá falar com ele. O tisbita, o profeta. E foi lá avisar ele: o negócio é o seguinte, você está pensando o quê? Você mandou matar o homem, vai ficar com as terras do homem, rapaz? Você vai acontecer com você o seguinte, da mesma maneira que os cães lamberam o sangue dele aí, nesse local, os cães vão lamber o teu sangue no mesmo local. Baixou juízo sobre ele, irmão. A coisa foi séria. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ele teve que pagar o preço. Mas só que Nabote, ele não recuou, não. Ele sabia que ia sofrer represália. Ele sabia que ia ter retaliação. Ele era o rei. Ele tinha um poder de vida e de morte sobre as pessoas. Ele recusou um desejo, uma vontade do rei. Você está compreendendo? Mas entre fazer a vontade do homem e fazer a de Deus, nós temos que aprender que temos que ficar com a de Deus. Mas tem pessoas que não, que ela fica com a do homem, fica com a vontade da mulher, fica com a vontade do marido, fica com a própria vontade. Fica com a vontade do filho. Não, irmão, é a de Deus que eu tenho que ficar. Eu não posso retroceder, eu não posso recuar. Deus tem que poder contar comigo. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmão, ele era fiel, agora mudando o nome da pessoa. O grande rei Ezequias era fiel, para não dar confusão na sua cabeça. Ele era fiel, mas isso não impediu que o adversário se levantasse contra ele. Não aconteceu não, Deus falou: não, ele é fiel, não pode se levantar. Não, irmão, ele vai se levantar. Mas a tua fidelidade, ela não produz imunidade, mas a tua fidelidade produz o quê, pastor? Produz Deus agindo em teu favor. Ele vai vir em teu favor.
O adversário pode até se levantar contra você. O adversário pode até se opor contra você. Ele pode até cercar a tua vida. Mas a tua fidelidade faz com que Deus esteja presente com você na batalha. Você está compreendendo? E te livre do mal. É isso que você tem que entender. Por mais que o Senhor Jesus passou por uma dificuldade, ele foi colocado em glória. Por mais que Nabote, a fidelidade dele fez com que ele fosse apedrejado, meu irmão, ele tem uma recompensa eterna, que não tem como ninguém tirar dele mais. Você compreendeu, sim ou não? Deus sabe que ele morreu por ser fiel à palavra de Deus, por ser obediente à palavra de Deus. Assim aconteceu com Estevão também. A fidelidade dele à palavra de Deus, combater duramente contra o pecado, trouxe a ele apedrejamento, pessoal. Irmão, mas ele não recuou. Ele não recuou. Nós não podemos recuar. Você não pode ser aquela pessoa que Deus não pode confiar em você. Eu não posso ser aquela pessoa que Deus não pode confiar em mim, porque as coisas endureceram, porque as coisas ficaram complicadas, porque as coisas não estão como eu desejo que estejam. Não pode ser assim. Você está compreendendo? Se o inimigo me cercou, tudo bem. Eu estou cheio de Cristo, eu estou unido a Ele, eu estou em paz. E eu vou buscar o entendimento de Cristo, a estratégia dele para ficar livre do meu inimigo. Tem situações que na oração ele vai me livrar. E tem situações que na oração ele vai me fortalecer para passar por aquela situação. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Segue. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus principais e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Presta atenção, ele foi, porque tem coisa que sozinho você não vai resolver. Você tem que conversar com quem é experimentado em batalha, com quem é experimentado em estratégia de guerra. Você tem que conversar com quem é experiente no mundo espiritual. Você está compreendendo, sim ou não? De quem anda com Jesus. Eu aconselho o seu pastor, mas tem gente que prefere outra pessoa, aí é contigo. Tem gente que prefere ficar buscando não sei o que na internet, aí é contigo, aí é problema seu. Agora, se você quer uma orientação que vem de Deus, a Bíblia manda você procurar o presbítero da igreja. A Bíblia manda você procurar o pastor. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Preste atenção. E teve o conselho com seus príncipes e os seus varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Por que tapar a fonte das águas? Ô irmão, eles estavam sitiando. Irmão, você tem água lá fora? Tem tudo que eles precisam para ficar ali 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Você viu que o inimigo te cercou? Irmão, tira da tua vida tudo que dá condições para o inimigo permanecer na tua vida, irmão. Analisa, observa. O que é que dá condições? A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. O que é que está dando condição para o inimigo permanecer na minha vida? Autopiedade? Tristeza? O que é? O que é? Tira, remove o que dá condição do inimigo permanecer cercando a tua vida. O que é? Se é explosivo, explosiva, fica discutindo, brigando. O que foi? Remove da tua vida aquilo que dá condições do inimigo permanecer ali. Ele não foi tolo não, ele foi buscar conselho, eles, olha, vamos tirar as águas, vamos tapar as fontes d'água, porque eles nos cercam lá fora. Se eles têm água, tudo que eles precisam. Eles vão ficar aí o resto da vida, vão morrer aqui de inanição. Vamos morrer cercados aqui de inanição, porque daqui a pouco não tem comida, daqui a pouco não tem condição, daqui a pouco está um comendo o outro, canibalismo, daqui a pouco está todo mundo se matando, daqui a pouco todo mundo morreu. E a única coisa que eles têm que fazer é manter a gente cercado. Ele falou, então vamos tirar a condição deles. Está compreendendo? Sim ou não? Mas mais coisa foi feita aqui, ó. Preste atenção. E assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Eles falaram, rapaz, a gente tem que tapar tudo, porque eles vêm, vão achar condição. Não, não pode. O inimigo vem contra você, ele não pode achar condição. Sozinho você não vai conseguir tirar tudo que é necessário da tua vida. Chama quem pode ajudar. A Bíblia diz que quando 2 oram acerca de qualquer coisa, é feito por Deus. A oração em concordância, ela é poderosa. Cata a tua mulher aí, fala para largar a mão de ser preguiçosa, começa a jejuar e a orar você junto com ela. Cata o teu marido aí, fala para ele largar a mão de ser preguiçoso e começa a orar e jejuar junto com ele. Começa. Por quê, pastor? Presta atenção mais, quer ver? Ó? Segue.
E ele se fortificou. Irmão, fortificar o quê, pastor? É se proteger, irmão. Fortificar vem de forte. E ele se protegeu. Você tem que se proteger. Você está compreendendo? Sim ou não? Tem que aprender a se proteger. E eu me protejo como, pastor? Ô, irmão, quem é a minha proteção? É Deus. Como é que eu me protejo, pastor? Me enchendo da palavra, indo para a palavra, me envolvendo com a palavra, buscando conhecimento, buscando entendimento. Eu tenho que me fortificar. Eu tenho que me proteger. Você está compreendendo, sim ou não? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado. Irmão, tudo que está quebrado, tudo que dá para espiar, para ver. Irmão, tudo quanto é tipo de brecha, você tem que remover. Você tem que tapar. Você está entendendo, sim ou não? É coisa séria. E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro para fora. Além dele ter reparado o muro que já protegia ele, ele ainda fez um outro muro. Fez ainda uma outra proteção. Irmão, dobra a tua oração. Dobra o teu jejum. Dobra o teu envolvimento com Deus. Você está compreendendo? Dobra a quantidade de vezes que você vem na igreja. Meu irmão, ou seja, irmão, dobra a tua comunhão com Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Sim ou não? Ele levantou outro muro para fora e fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Ele tinha em abundância. Você tem que ter entendimento em abundância. Por quê, pastor? Irmão, sem entendimento você vai perecer. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Você tem que ter arma em abundância, entendimento em abundância. Você está compreendendo? Sim ou não? Segue. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, segue. Falou onde? Você tem que ter aquela palavra que produz fé, que produz convicção. Você está compreendendo? Sim ou não? Esforçai-vos e tende. Irmão, não tem a pessoa, irmão, que vai chegar a algum lugar sem esforço. Eu fico assim, às vezes eu venho por uma reunião como essa, eu fico assim um pouco triste, eu fico assim um pouco bravo. Você sabe por quê? Qual é o motivo de muitas pessoas não terem vindo hoje na igreja? O que você acha que pode ser? É o frio. Mas pode ter certeza que o Allianz Parque, se o jogo é aqui ou é em Minas, não sei, está lotado. Está lotado. É isso que me indigna. Está lotado. E não é protegido igual aqui não, viu? Eu já fui lá, conheço. Não é protegido aqui não, igual aqui não. Aqui você está protegido, aqui não entra vento, o vento que entra é aqui no pastor. O pastor está suando por quê? Por causa do poder que está vindo em mim, só por isso. É por isso. E é só isso mesmo. Você está compreendendo? Porque você sabe que está frio, todo mundo sabe que está frio. Eu não estou suando por um acaso. É o poder mesmo que está vindo sobre mim. Então o que acontece? Está lá. Está lá. Se fosse o Corinthians, estava lá. Agora, o que me dói é que o Corinthians, o Palmeiras, é mais importante para aquelas pessoas do que Cristo para nós. Pastor, eu estou aqui, pastor. Glória a Deus, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É para você mesmo que Deus está falando isso. Para que você não tenha o comportamento deles. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, irmão, é absurdo. É absurdo. Nós não podemos. Nós temos um Deus todo-poderoso, gente. Nós temos que demonstrar amor a esse Deus. Ele tem que estar acima de tudo para nós. Foi por isso que Jesus venceu o mundo. Porque Deus estava acima de tudo para ele. Entre sofrer, entre padecer, entre passar por dor e entristecer a Deus, ele falou, não, eu enfrento o que for. Mas eu não vou recuar não, pai. Não vou arregar não. Está entendendo? Está entendendo, sim ou não? 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não. É responsabilidade minha e tua não cair. Se você cair, se eu cair, a culpa é nossa. Não é de ninguém não, não é de Deus, não é de ninguém não. Porque a responsabilidade de se manter em pé é nossa.
Deus dá as instruções, Ele dá a orientação, Ele dá a palavra, Ele dá a mão dele para segurar a gente. A questão é que muitas vezes a gente resiste. Volta lá, por favor. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, irmão. Lembra que eu falei agora? Jesus, ele não se acovardou. Ele foi corajoso. Você está aí compreendendo? Olha lá. Não temais, irmão, não tenha medo de nada. Nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há irmão, Deus está com a gente. Há maior do que todos, do que todo o inferno junto, do que toda dificuldade que possa se apresentar. Há maior, há que criou todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Como que você pode recuar? Porque a coisa não está como você quer. Aí anda aí. Não! Deus não pode contar com você mais, então Ele vai ter que levantar outra pessoa no teu lugar? Não. O que Ele tem para mim é meu. Eu vou até o fim. Se precisar de morrer aqui, eu vou morrer aqui então. Mas eu vou até o fim fazendo a vontade dEle. E quando eu morrer, eu vou para a glória com Ele. Mas eu não posso retroceder. Você não pode retroceder. Ele conta comigo, Ele conta com você. Você entendeu, sim ou não? Sim ou não? Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há maior conosco do que com um só basta. Um só basta. O importante é que ele esteja conosco. Se ele está comigo, não importa mais nada. Por quê, pastor? Porque é ele. E por meio dele que eu obtenho a vitória. É ele que me dá a vitória. É por meio dele que eu obtenho a vitória. E que ele seja louvado. Ele não te chamou para retroceder. Não te chamou para recuar, para covardar. Ele não te chamou para você dar para trás. Ele chamou você porque ele confia em você. E ele, por meio de você, tem uma obra para fazer. Por meio de você e em você. Não retroceda. Está difícil, pastor? E daí? Você acha que é difícil só para você? É que o senhor não está na minha pele, pastor, nem você na minha. Você tem as tuas batalhas, eu tenho as minhas. O importante é que nós estejamos curvados aos pés do Todo-Poderoso. E a vontade dele prevaleça em nossas vidas. É isso que interessa. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Olha, você que está em casa. Não retroceda. Ele não te chamou para recuar. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.